Retornando, vamos para Efésios 3. Nós já falamos aí na nossa aula passada que cada carta, Paulo traz um enfoque, né? Deixa eu ver onde está aqui. Então, por exemplo, a carta de Corinto, ele trabalha dons do Espírito, ele trabalha a doutrina da ressurreição. Carta de Efésios, ele trabalha ministérios, ele trabalha a armadura de Deus. Carta aos Gálatas, ele trabalha fruto do Espírito. Cada carta ele tem um enfoque, mas todas as cartas ele fala sobre tudo. A carta de Paulo aos Efésios, agora ele está preparando o discurso para entrar nos ministérios. Então, finalzinho do capítulo 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem dá fundamento, quem pega e dá suporte é apóstolo e profeta. O diabo é tão sujo que por anos e anos e anos amputou da igreja o apóstolo, amputou o profeta, amputou o evangelista e deixou só o pastor e mestre. Mestre colocaram nas escolas dominical e o pastor faz tudo. Pastor evangeliza, pastor dá fundamento, pastor prega, pastor profetiza, pastor faz tudo. Então fica pastor e mestre. Isso as igrejas que não tiraram o ensino também amputaram. O mestre ficou só com o dedo do pastorado. A restauração que a igreja precisa é dos 5 ministérios e não só uma restauração apostólica. A gente precisa restaurar. A gente está fazendo uma releitura de tudo que é escatológico. Diante do cenário que a gente está vivendo, a gente tem que fazer uma releitura da interpretação escatológica. Por quê? Toda a interpretação e toda a previsão escatológica falhou, fracassou. Então, por exemplo, hoje nós estávamos debatendo acerca da... Quando Jesus fala, um será levado e o outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será levado e será deixado. Seria esse o tempo que a gente está vivendo hoje? Cada família você tem um número de mortos. Uma pandemia onde, na verdade, muitos... E interessante que a maior parte dos mortos com essa situação está sendo cristãos. Então nós temos que estar atentos a essa releitura, como também eu falei no sábado na convenção. Temos que estar atentos à situação da interpretação do grande dragão vermelho. Os bichos na revelação sempre representaram nações. A visão que Daniel tem, o urso, o leopardo, você vai ver o quê? Cada uma representava uma nação. Então João vê um dragão vermelho que está querendo sufocar uma mulher, que é a igreja, que está para dar à luz a um menino, que é o avivamento. E o dragão está tentando matar essa mulher com seu filho que está para dar à luz. Então nós temos que estar atentos a essas interpretações para podermos entender o que Deus quer nos revelar nessa reta final. Mas quando eu faço o estudo livro por livro, eu tenho que descobrir a essência do livro, eu tenho que descobrir qual é o cerne da mensagem. Só o termo Éfeso já significa a expectativa do que o noivo deseja encontrar na noiva. Desejável é o nome Éfeso no grego. Desejável é o que Jesus deseja encontrar na igreja. Qual a expectativa do noivo em ver a igreja? Ver a igreja completa, restaurada, pura, imaculada, fluindo nos 5 ministérios, querendo o aperfeiçoamento de todos os santos. Então, quando ele fez esse preparo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, agora ele vai falar do ministério dele. Agora ele vai falar da função dele. O ministério da vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Ou seja, nós vamos observar o quê? Qual era o foco do ministério pessoal de Paulo? Vocês sabem que Paulo, isso você nunca pode esquecer. Paulo era fariseu dos fariseus, e ele perseguia os do caminho por questão do zelo.
Ele não perseguia porque era ruim, não perseguia porque era mal, não perseguia porque queria ver cristão morrer. Não. Ele perseguia por zelo do Antigo Testamento, e nesse zelo do Antigo Testamento, ele queria assim, peraí, apareceu uma seita aí, eu não posso deixar, porque senão logo, logo ninguém vai mais acreditar no Antigo Testamento. Era o zelo que ele tinha. Se você não leu ainda aquele livro Paulo, do pastor Hernandes Dias Lopes, leia. É muito interessante, te abre a visão, o que era o ministério de Paulo e qual era o zelo de Paulo e o que Paulo fez para tentar detê-los do caminho. Então, se Paulo não tivesse estabelecido o senhorio, ele trabalharia nessa situação da vingança e violência naturalmente. Ele pediu cartas para poder ter legalidade para matar os cristãos. Por isso que ele pediu cartas. Então aqui, ó, imagina, se ele não fosse bem emocionalmente, bem espiritualmente, peraí, ele podia sentir culpa, condenação, o diabo acusava ele continuamente. Está vendo esse evangelho que salva todo mundo? Você foi cúmplice da morte de Estevão, do apedrejamento de Estevão. Você tinha autoridade para mandar parar Estevão e você deu o voto ali de confiança para matar mesmo, para apedrejar mesmo. Imagina a acusação que o diabo faz. Se ele não vive bem o perdão do Senhor, o perdão próprio, se auto-perdoar, ele não conseguia cumprir o ministério. Por isso que ele declara uma coisa fácil, deixando para trás as coisas que ficam. Já foi, já passou. Eu não tinha esse conhecimento. Prossigo agora para o alvo, para o pleno da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos para o capítulo 3, versos 1 a 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Como falamos na primeira aula, ele estava escrevendo essa carta, ele estava na prisão em Roma, então ele está preso. Sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então eu tenho que entender qual foi o chamado dele, e o chamado dele, Deus revela, Deus chama um profeta chamado Ananias. Vai lá comigo para Atos capítulo 9, verso 15. Paulo encontra com clarão, com Jesus no caminho de Damasco, ele cai, nenhum texto diz que ele caiu do cavalo, então não coloca cavalo na interpretação, ele caiu, ele podia estar em pé e ter caído. Ele pode ter caído do cavalo? Pode, mas a Bíblia não diz que ele estava a cavalo, ele caiu. Caiu quando? Quando ele viu clarão. Quem és? Sou Jesus a quem tu persegues. Agora Deus fala com o Ananias, o profeta, 9,15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, Ananias, porque este Saulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Esse é o chamado de Paulo. Levar o nome do Senhor aos gentios. Só que todo lugar que ele chegava, ele pregava primeiro na sinagoga. Ele tinha mais liberdade, mais conforto em pregar para os judeus, porque era fariseu dos fariseus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que eles tivessem, ele sabia como responder. Então, na verdade, ele começa pregando, dando uma oportunidade aos judeus, para depois então ir aos gentios. Mas ele começa pregando aos judeus, para depois dizer, olha, eu preguei, vocês não quiseram receber, então eu vou agora para o meu chamado, vou agora para os gentios. E aí então vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer. Ou seja, ministério não é regalia, não é um mar de rosas, não é paraíso. Padecimento, sofrimento. Eu mostrarei a Paulo o quanto ele deve sofrer
pelo meu nome. Romanos capítulo 11, verso 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Paulo teve um ministério muito difícil. Por que ele teve um ministério difícil? Bom, se a gente olhar para o ministério de Paulo, a gente vai ver que ele se converteu, ele teve o encontro com Cristo, ele tinha vontade de ficar aos pés dos apóstolos, ele queria ir para os apóstolos, mas os apóstolos o rejeitaram. Não tem lugar para você aqui. E foi Deus que endureceu o coração dos apóstolos. Por quê? Se ele ficasse com os apóstolos, ele não seria o Paulo que a gente conhece. Porque os apóstolos tinham uma visão fechada só para os judeus. Por mais que Deus falou, por mais que Jesus explicou, que nivelou, você vê a resistência de Paulo para pregar para Cornélio. Você vê a resistência de Paulo para pregar para um gentil. Então, Deus não permitiu que Paulo ficasse com os apóstolos para não sufocar o ministério dele. E muitas vezes Deus faz isso. Deus nos arranca de um ministério e coloca no outro. Deus arranca pessoas daqui e leva para outro ministério. Por quê? Porque se a pessoa ficar e ela acomodou-se à posição, ela não quer crescer, ela não quer desenvolver, então Deus arranca ela de lá. Está cômodo, está confortável, está favorável. Então, na verdade, Paulo não foi aceito pelos apóstolos, Paulo passou a não ser aceito mais pelos fariseus, porque para os fariseus Paulo é traidor. Deixou de seguir o farisaísmo, traiu eles. Então ele não foi aceito nem pelos fariseus, nem pelos apóstolos, nem pelos judeus e muitas vezes nem pelos gentios. Se torna um ministério solitário. Ele tem que fugir e ficar 14 anos estudando uma revelação, buscando de Deus, buscando direto da fonte, orando ao Senhor, buscando do Senhor. Por quê? Porque o povo rejeitou. Só que isso foi bom, porque ele começou a ter revelações, e é o que ele fala quando ele vai escrever sobre a ceia. O que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, o que eu recebi do Senhor, o que eu recebi por revelação. Paulo nunca teve acesso a Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando ele está na outra prisão, já para ser executado, já para ser decapitado e morto, ele fala: Timóteo, pede para João Marcos vir, porque João Marcos me é muito útil, muito importante. Quem que é João Marcos? Aquele garoto que ele brigou na primeira viagem missionária, que a palavra diz que foi uma não pequena discussão. E quando o grego diz uma não pequena, é porque a discussão foi feia, foi grande. Saiu no tapa e chegou à agressão física. Só que esse João Marcos, quando voltou e Barnabé apoiou que ele voltasse e ficou com ele, esse João Marcos se sentou aos pés de Pedro e falou: Pedro, você andou com Jesus, né? Me conta tudo que você sabe dele. E pelo que Pedro contou, que João Marcos escreveu o Evangelho segundo Marcos. Paulo está sabendo que ele sentou aos pés de Pedro, isso era o que ele queria. Porque, gente, você vai me entender. Uma pessoa que nasceu e cresceu com bons mestres, com boas faculdades, com bons estudos, ele tem sede do conhecimento eternamente. E Paulo teve os melhores mestres. Para estudar aos pés de Gamaliel, só uma pessoa que era bem de vida. Um pai financiar um estudo aos pés de Gamaliel, isso mostra que ele vinha de uma família abastada, de uma família rica. Ele ter a formação de ser fazedor de tendas, estudar arquitetura naquela época era caríssimo. Então ele sentou nas melhores escolas, nos melhores cursos,
Então ele queria sentar ao pé dos 12, mas os 12 não receberam ele. Se não fosse Barnabé dar um apoio, Paulo tinha desviado. Porque não foi aceito pelos apóstolos, não foi aceito pelos judeus, não era mais aceito pelos fariseus. E entre os gentios tinha resistência. Barnabé deu uma mentoria para ele poder se firmar. Mas quando ele está prestes a ser executado, prestes a morrer, ele escreve para Timóteo: fala para João Marcos vir depressa, me traz a capa que está chegando o inverno, e traga também os pergaminhos. Por que ele está pedindo a visita de João Marcos? Porque João Marcos sentou aos pés de Pedro e agora João Marcos, não sei se já tinha escrito ou estava escrevendo, mas ele tinha informações que Paulo queria ouvir. Então João Marcos vem e me conta tudo que Pedro contou para ele. Me conta tudo que Pedro relatou do que ele viveu com o mestre. A sede do conhecimento, a busca do conhecimento. Então, aqui a gente vê, vai porque ele precisa entender o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Romanos 11:13, porque convosco falo, gentios, que enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Agora, 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 11, a visão celestial, o espinho na carne, a dispensação da graça. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Agora ele coloca ele próprio na terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo, quem? Ele mesmo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. O que ele está falando aqui? A revelação foi tão real, que eu não sei se eu fui arrebatado com carne, corpo e sangue. Parecia que eu estava lá, vivi lá. Se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei. Deus o sabe, se eu fui em carne e sangue para essa revelação. Foi arrebatado até o terceiro céu, paraíso. E sei que o tal homem, ele mesmo, mas ele põe na terceira pessoa para não se gloriar. Sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Repete 2 vezes numa frase. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se eu quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Gente, não precisa de interpretação o que o texto já explica. As pessoas ficam dizendo que o espinho na carne era um defeito na face. Ele tinha um defeito na face, sim, porque uma das vezes que ele foi chicoteado com aquele chicote de 9 caudas, e uma das caudas pegou no olho e rasgou o olho, então ele ficou cego de um olho. Ele tinha esse defeito na face. Mas isso não é para ele espinho. Outros dizem que era uma fraqueza sexual, pecado moral. Não. Ele explica o que é o espinho na carne. O que é? A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não tem nada pior para alguém que tem uma revelação chegar para contar o que viu e alguém levantar do meio da multidão e falar: ei, ele viu nada, isso aí é coisa da cabeça dele, para, vocês vão acreditar? Até ontem ele estava matando cristãos. Todo lugar que ele pregava, ou um judeu, ou um gentil, ou um fariseu, colocava a mensagem dele em descrédito. E para alguém que está tendo revelação direto da fonte, que não teve acesso aos apóstolos, que não teve acesso a Jesus em carne e sangue, receber por revelação, ele depende da fé. Mas a hora que ele conta tremenda revelação, para que ele não se exaltasse, em cada lugar o diabo levantava um judeu, levantava um gentil, para colocar em dúvida a revelação que ele teve. Confirmação de que o espinho na carne é isso, quando você estuda usos e costumes dos fariseus, você vai ver que os fariseus tinham zelo pelo Antigo Testamento. E espinho na carne para os fariseus era um vício de linguagem. Para nós em Brasil, era como se dizer,
essa pessoa é uma pedrinha no meu sapato. O que significa quando você diz, fulano é uma pedra no meu sapato? Me atrapalha, está sempre me resistindo, não confia em mim, não acredita em mim, está sempre jogando areia. Então, quando ele fala, um mensageiro de Satanás me serviu de espinho na carne, para quê? Para que eu não me ensoberbecesse pelas excelências das revelações que eu recebi. Porque cá para nós, Paulo é responsável por 2/3 do Novo Testamento. Os 12 não escreveram o que ele escreveu. Os 12 andaram com o mestre, mas o fundamento da igreja foi dado a ele. Por quê? Porque ele foi chamado para os gentios. E o Novo Testamento é escrito para alcançar os gentios. Então tem que ser por ele. Só que, tenta entender a motivação, o sentimento e a intenção do que ele fala agora. Verso 8. Acerca deste espinho na carne, eu já orei 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. Mas a resposta que eu tive de Deus foi, Paulo, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Pode ficar sossegado que eu não vou tirar esse mensageiro de Satanás que te esbofeteia. Todo lugar que você pregar vai ter alguém que vai resistir à mensagem. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Agora presta atenção. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é que sou forte. Quando eu saio chateado, abatido, frustrado, aí eu oro, eu jejuo, aí eu estou forte. Versos 11. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Imagina se ele não tivesse, então, o espinho na carne. Ele se ensoberbeceria, ele se vangloriaria e perderia o galardão. Então foi bom ele ter o espinho na carne, para que mantivesse ele quebrantado, humilde e simples. Porque senão, ele ia humilhar os 12. Você andou com ele e não tem a revelação que eu tenho. Vocês viveram com ele 3 anos e meio e não sabem 1/10 do que eu recebi dele. Então, Paulo, para você não se ensoberbecer, deixa permitir umas lutas e umas tribulações. Em nós não é diferente. Muitas vezes Deus permite levantes, lutas e tribulações para que a gente não perca o galardão e a recompensa e mantenhamos-nos humilde e quebrantado. Agora, voltando para essa visão de alicerce, voltando para essa visão de fundamento, poucas pessoas investem no fundamento. Porque fundamento demora, dá trabalho e é caro. Estudar 4, 5, 6 anos não é fácil. Nem todo mundo tem essa disciplina, essa disposição. Nem todo mundo vai desprender desse tempo. Porém, se você está disposto a pagar o preço, o templo é maior. Quanto maior a dimensão do que o teu ministério vai atingir, mais você necessita estabelecer fundamento. Porque se o teu fundamento for pequeno e raso, o templo que vai ser construído será pequeno. Mas um sólido fundamento traz um templo magnífico.
Então, dependendo do chamado para o ministério que Paulo tinha, o fundamento tinha que ser bem alicerçado. Quando você compra o terreno, você vai fazer a análise de solo, e você vai estruturar as estacas, as sapatas e as colunas, isso gasta tempo, gasta dinheiro e não aparece, parece que a construção está parada. Depois que o fundamento está pronto, erguer rapidinho. Só que se o fundamento for bom. Quando nós alugamos aqui, há 18 anos atrás, a gente alugou só o terreno. E a gente construiu tudo. Não tinha essa parede do fundo, não tinha essa parte de parede estava derrubada, essa parede estava quase toda destruída. Eles tinham roubado já as telhas, tinham roubado todos os fios. E em cima era só uma a frente era só uma estrutura de vigas, que estava tudo enferrujada, que a gente perdeu ela 100%. E tivemos que contratar uma empresa de construção pré-fabricada para fazer o prédio. E eu lembro que quando eu fechei com a construtora, o engenheiro que veio falou assim: pastor, o que você quer? Eu falei: não, eu quero um térreo mais 2 andares. Ele falou: tá, mas você quer parar aí ou depois você vai querer construir mais? Eu falei: como assim? Ele falou: olha, eu posso te vender uma estrutura para 2 a 3 andares, ou posso fazer um fundamento e uma estaca para 20 a 30 andares aqui nesse prédio. Você pode fazer hoje só 2, mas depois se você quiser colocar mais andares para cima, eu falei: não, eu quero para 20 a 30. O preço totalmente diferente. Porém, se assim que a gente comprar, eu posso jogar mais 5, 6 andares para cima, mediante o que a autorização da prefeitura nos dá. Mas o fundamento, o alicerce, eu estou sossegado. Não vai rachar, não vai trincar, não vai ter problema, como não tivemos problema nesses 18 anos de construção, nunca tivemos problema. Por quê? Porque eu investi no fundamento. Então, eu achei interessante a opção de 2 ou 3 ou de 20 a 30. Ele não tinha opção intermediária. Ele tinha os extremos. Mas, através desses extremos, se dizia a perspectiva do que a gente pode colocar em cima. Então, quando Paulo está dizendo acerca do apostolado, Paulo recebeu uma revelação e ele está dizendo que tudo que ele recebeu foi pela graça. A graça ela é usada 38 vezes no Antigo Testamento e 128 vezes no Novo Testamento. E das 128 vezes, 97 ela é usada por Paulo. Claro que ele escreveu a maior parte, mas ele é o que mais usou sobre a revelação da graça. O ministério de Paulo revela o mistério dos séculos. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa de Deus. Colossenses 1, 24 a 27. Colossenses 1, 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu sou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Chamado para cumprir a palavra. 2 Pedro 3, 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Olha só que tremendo. Quem que escreveu? Pedro. O que Pedro está escrevendo? Quem foi Pedro? Aquele que Paulo resistiu na cara. Por que Paulo brigou com Pedro? Porque a hora que Pedro estava com os gentios, você não precisa circuncidar não, circuncidar é ruim, dói demais, não precisa não. Só que a hora que os judeus chegaram, Pedro falou: não, todo mundo tem que circuncidar, porque se não circuncidar, não vai ser salvo. Paulo levanta e fala: que é isso, Pedro? Quando os judeus não estavam, você falou para... Paulo já descascou o abacaxi. Que negócio é esse que você tem 2 caras?
Sem o judeu você fala uma coisa e com o judeu você está falando outra. Paulo foi assim. Brigaram e brigaram feio. Só que agora, olha o que Pedro está dizendo. Segundo Pedro 3,15. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais as epístolas de Paulo, há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro está reconhecendo que Paulo é amado irmão, Pedro está reconhecendo que ele escreveu muito mais culto do que ele, que é pescador e não tem estudo nenhum. Pedro está reconhecendo e recomendando as cartas de Paulo, reconhecendo e recomendando tudo que ele tem a falar. Vamos só mais um pouquinho aqui. Voltando então para Efésios 3, versos 7 e 8. 3, 7 e 8. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, constituído ministro conforme a graça de Deus, segundo o dom e o poder de Deus. Agora veja, 1 Pedro capítulo 4, versos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as obras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. 1 Coríntios 15, versos 9 e 10. 1 Coríntios 15, versos 9 e 10. Porque eu, Paulo, sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça, favor imerecido de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Volta para Efésios capítulo 3, 9 a 11. Efésios 3, 9 a 11. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, e manifestar a todos os homens, ou seja, tornar clara a dispensação do mistério. A intenção de Deus é de que, através da igreja, mostrar a todas as autoridades e poder a sua sabedoria. Esse é o propósito eterno revelado no capítulo 1 de Efésios. Agora 3, 12 e 13. No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ou seja, eu estou preso, não se enfraqueçam por isso. Não deixem de frequentar a igreja porque eu estou preso. Ele está dizendo, em Cristo temos que ter ousadia, em Cristo temos que ter acesso à confiança. Paulo sofreu tribulações para trazer a dimensão da revelação da palavra que ele trouxe. A importância de entendermos. E voltando ao capítulo 3, de 14 a 21, Paulo mais uma vez vai orar pela igreja de Éfeso. Ele sempre orava pelas igrejas que ele passava. Segunda-feira a gente continua falando sobre a oração de Paulo pelos Efésios. Capítulo 3, de 14 a 21. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela verdade da tua palavra. Firma essa verdade em nós, que o teu Espírito testifique no nosso espírito essa verdade, aos aqui presentes, aos que ouvem pelo WhatsApp, que esta mensagem, ó Pai, possa ficar gravada nos nossos corações, para a tua honra e para a tua glória. Leva-nos na tua paz e segurança, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.